Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 156 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e estamos com mais um resumo do que aconteceu de mais importante nos últimos dias aqui na Suprema Corte. Hoje a gente fala da audiência pública sobre emendas parlamentares em andamento, do consenso do STF sobre alterações na lei do marco temporal, do prazo para devolução de valores a vítimas de fraudes no INSS, das acariações na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, da conclusão do julgamento sobre normas do Marco Civil da Internet e da decisão sobre o uso de celular esquecido como prova em cena do crime. Para falar sobre tudo isso comigo hoje estão aqui o Mauro e a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio e TV Justiça, e junto com o Mauro e com a Mari, a gente vai ver a semana do Supremo hoje, que foi bem recheada, né? Movimentada. Bem agitada, é isso. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou tentar, então, ajudar a resumir, então, essa série de acontecimentos da semana aqui na Suprema Corte. Então vamos lá. Enquanto a gente está gravando aqui, está em andamento no STF uma audiência pública para discutir a fiscalização das emendas parlamentares. A gente tem que lembrar aqui da importância desse tipo de audiência em certos processos, né? Porque ela ajuda a embasar bem os ministros com a exposição de especialistas de outras áreas, né? Quando necessário. O ministro Flávio Dino, o relator do caso e que foi responsável, o relator é o responsável, né, pela convocação de uma audiência pública. Ele destacou que o tema envolve normas constitucionais de interesse de toda a sociedade, né? É isso, emendas parlamentares, um tema bastante sensível, delicado, de um tamanho muito grande. Eu estava acompanhando hoje de manhã, né, o começo da audiência e realmente é um tema que interessa muito a todos, dificílimo de ser resolvido, né? Já temos decisão do Supremo aqui no caso e o ministro tem tomado diversas decisões no curso do processo para fazer com que as emendas parlamentares tenham transparência, tenham publicidade, respeitem o que diz a Constituição. Né? A gente sempre tem dito que o Supremo não quer definir para onde vão as emendas, quanto vai de emenda, não. O Supremo entende que cabe ao parlamento, a emenda é parlamentar, é o próprio nome dela, né, Hanna, mas que tem que seguir o que diz a Constituição. Então, assim, para chegar numa forma de solucionar esse problema sério das emendas parlamentares, da transparência, né, do destino das verbas, o ministro, então, chama essa audiência pública para ouvir a sociedade, especialistas, né, Hanna? Exatamente, Mauro, um tema que reflete no orçamento público, né, onde a gente tem a execução do erário, né, o dinheiro público, o nosso dinheiro, pelos nossos parlamentares. Existe uma distribuição desse orçamento, são chamadas as emendas, né? Elas têm vários tipos de emenda, Sim. Em regra são 3 tipos de emenda, mas a gente teve essas emendas impositivas, que são aquelas de obrigação do executivo, liberar para os parlamentares, para que eles distribuam aos municípios e executem, né? Façam com que esse dinheiro saia dos cofres para o benefício da sociedade, suspensas, né? Em liminar, o ministro Flávio Dino, que é o relator de 4 dessas ações, né? Elas foram agrupadas na relatoria dele por prevenção, claro. Né? Quando um ministro recebe primeiramente aquele processo em causas similares, causas que se parecem ou têm o mesmo assunto, ele chama juiz prevento. Okay. E aí todas vão para a relatoria dele. Ele é o relator dessas 4 ações e ele em uma decisão liminar, uma decisão provisória, precária, né? Que ainda cabe discussão, suspendeu a execução dessas medidas, dessas emendas impositivas. Ou seja, os cofres públicos ficariam paralisados. Mas ele liberou para situações emergenciais, para a saúde pública, para que alguns setores da economia, né, do sistema público de serviço, de prestação de serviço, não ficasse parado. E ele justificou essa liminar, né, que suspendeu a execução dessas medidas na transparência. Falta transparência, né, e rastreabilidade desse dinheiro. É o resumo do que o ministro entendeu. E ele vem decidindo, né, Hanna, passo a passo, a partir do momento que ele vem vendo que está sendo respeitada a decisão do Supremo que determina essa transparência, ele vem liberando outros tipos, né, outras emendas, outros tipos, grupos de emendas para para outras áreas do poder público, né, das políticas públicas, a partir de compreensão de que está sendo respeitado o que o Supremo decidiu. Isso, os parlamentares intervêm na ação, né, apresentando uma justificativa, o ministro entende a justificativa e libera certas quantias, certos valores. Do total bloqueado, mais da metade já foi liberado, né, eu não lembro as cifras exatamente, mas mais de bilhões, né, a gente está falando de bilhões, já foi liberado para execução, mas o ministro está impondo para essa liberação
medidas de transparência e rastreabilidade, como eu comentei. E o Congresso está apresentando medidas que apresentem, né, que atendam esses critérios, e assim o ministro vem liberando. E aí a gente teve audiência, né, como a Mari adiantou aqui pra gente, para falar sobre essa possibilidade dos deputados, dos senadores apresentarem esses mecanismos de transparência e rastreabilidade do dinheiro. Apresentando, fica terminado ali o papel do STF, porque ele não está legislando, não está restringindo o acesso dos congressistas, né, dos nossos parlamentares ao dinheiro. A gente, enquanto representante da sociedade, também quer transparência e saber para onde está indo esse dinheiro. E assim o ministro está atendendo de acordo com os princípios lá do artigo 37 da nossa Constituição. É isso. O tema é muito interessante e muito atual. E a gente continua acompanhando. Na segunda-feira, dia 23, o Supremo chegou a uma proposta consensual sobre as alterações na lei do marco temporal que trata da demarcação de terras indígenas. Aqui a gente está falando de outra audiência, só que essa é uma audiência de conciliação. A gente está num bloco de 4 audiências diferentes aqui, né? E aí o texto foi elaborado pelo ministro Gilmar Mendes, com base nas sugestões apresentadas durante os encontros e audiências anteriores. Aí já foram ouvidas várias rodadas de diálogo até chegar nesse resultado, né? Já foram realmente muitas audiências que estão acontecendo, né? O ministro Gilmar reunindo aí especialistas para tratar desse tema do marco temporal para fins de definição, né, de demarcação de áreas indígenas, que é um assunto que já tinha sido resolvido aqui no Supremo, decidido num recurso extraordinário, e aí veio uma nova lei sobre o tema, o Congresso veio legislar sobre o tema, e aí então, questionado aqui no Supremo, o ministro está, enfim, voltando a discutir pontos, enfim, né? Não só a questão da data necessária para se dizer que um grupo estava, né, um grupo indígena estava num território, né? O marco temporal era a data da Constituição, né? 5 de outubro de 1988, discute não só esse marco temporal, essa data, mas a questão também de indenização pela terra crua, no caso de alguém ter que deixar uma terra porque foi considerada terra, né, tradicional dos indígenas, enfim. É um tema também extremamente delicado, que é preciso muita discussão, muito conhecimento técnico, e aí o ministro ouvindo então as partes nessas audiências agora de conciliação, como você lembrou. É isso, Hanna? Exatamente. A gente teve a audiência pública, né, tratando das emendas parlamentares, e a gente tem agora a audiência de conciliação com relação ao marco temporal. Vários atores, né, a FUNAI, a AGU, Ministério Público, lideranças indígenas participaram dessas audiências, né, foram mais de 20 audiências, salvo engano, 23 encontros, coisa, né, com relatoria do ministro Gilmar Mendes e o seu gabinete, propondo ali uma conciliação para que todos esses atores entrassem num consenso, redigissem um anteprojeto, né, uma minuta, uma redação a ser proposta para o Congresso sobre o marco temporal. E aí chegou-se a algumas conclusões, alguns consensos, né? O ministro Gilmar Mendes, que ficou responsável pela elaboração dessa minuta, desse texto, apresentou, né, uma proposta de anteprojeto de acordo com o que foi debatido nessas audiências, com os interesses das partes. E ficou resolvido que, eu nem diria que ficou tão bem resolvida a questão, porque realmente é um tema muito complexo e dinâmico, né? Nós temos aí a população indígena, as terras tradicionais, como um elemento pilar da nossa sociedade, do Estado Democrático de Direito, que deve ser respeitado de acordo com os direitos humanos. Então, é um tema muito complexo que envolve muitas variáveis. Mas ficou decidido que o primeiro ponto, as pessoas que não são indígenas, mas que ocupam essas terras, serão indenizadas, né, de acordo com as benfeitorias que fizeram, mas também, independente das benfeitorias, se ocupavam comprovadamente aquelas áreas, serão indenizadas para se retirarem, né, e poder devolver essas terras que já foram reconhecidas às populações tradicionais, aos povos indígenas. Então, isso satisfez, de certo modo, a comunidade indígena, né, e também quem não é indígena para ter o seu patrimônio ali devolvido de certa forma. E também ficou resolvido que haveria de se entregar um plano de compensação para as terras, para os indígenas, em caso se verifique também em algumas terras específicas algum dano que os proprietários não indígenas causaram na terra e teve algum prejuízo à comunidade, né, à população indígena. Por exemplo, houve um desmatamento e alguns animais fugiram e aí eles não têm mais comida, caça, então haveria de ser indenizado também. Então, vários temas foram discutidos, sempre preservando aí pelos direitos humanos, pela preservação das comunidades tradicionais, e foi uma discussão muito interessante. Aí as audiências foram verdadeiras aulas. Quem quiser acompanhar
acompanhar, pode buscar na internet. Vamos continuar acompanhando, como diz a Mari, né? Vamos lá e para a próxima audiência, de conciliação também, essa aqui. Na terça-feira, dia 24, essa audiência foi conduzida pelo ministro Dias Toffoli, relator da ação, para tratar da devolução de valores às vítimas de fraudes no INSS. Ficou definido que a União e o INSS têm até dia 15 de julho para apresentar uma proposta de ressarcimento e também as sanções às associações investigadas. Imagino que aqui, quem está ouvindo já está por dentro desse tema que tem sido notícia já há algum tempo aí, né? Esse tema é bem atual, aconteceu há pouco, né, a descoberta aí dessas fraudes, né, que veio a público, aí a imprensa noticiou bastante, e aí o caso, né, veio para o Supremo aí com vários questionamentos, são algumas ações que tratam do tema, e aí no caso aqui o relator é o ministro Dias Toffoli, e aí então ele, né, mais uma vez chama, né, para uma audiência de conciliação para ver com união, com parte, enfim, chama quem está envolvido no processo, para tentar chegar a uma solução, principalmente com relação às pessoas que perderam, né? Os pensionistas e aposentados que são o lado fraco da história, vamos dizer assim, né? E que precisam realmente, né? Dependem muitas vezes desse dinheiro e precisam de uma atuação rápida do judiciário, né? Pressionando aí para que esses dinheiros para eles sejam devolvidos, enquanto correm investigações aí com relação ao que aconteceu, né, Hanna? Exatamente, né? Esse caso da fraude foi uma descoberta muito impactante, né? Atingiu aí muitas pessoas, 3, 4 milhões de brasileiros que são assegurados pelo INSS, entre pensionistas e aposentados. Eu queria dizer que a minha sogra foi vítima, né, dessa situação, e a gente já, né, chega perto da gente, né? Tá vendo? Tá vendo? É o Supremo impactando a nossa vida, né? As decisões impactando a vida da gente mesma, que está na porta ao lado. Então, ficou decidido nessa audiência, compondo em mais uma audiência de conciliação, né, composta pelas partes, né, tanto a AGU representando o Executivo, né, a Presidência da República, quanto o Ministério Público, a Defensoria Pública da União representando as partes, que, embora o INSS não seja o responsável pela fraude que as associações e sindicatos levaram a cabo, ele vai pagar. Né, e ele está apresentando aí um plano. Então, ele tem até dia 15 a AGU, né, representando o INSS, o Executivo, junto com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público e outros órgãos, acompanhado também pela OAB, apresentar uma minuta para o presidente, o ministro relator dessas ações, o ministro Dias Toffoli, sobre como vai ser esse pagamento, né? Como que vai se dar esse pagamento. E aqui a gente lembra que foi uma conciliação, ou seja, as partes cederam para poder resolver o conflito. Sim. Isso é uma conciliação. É melhor do que uma ação judicial. Sim. E aqui eu digo melhor do que mais de 65 mil ações judiciais que tratam sobre esse tema, que já estão em andamento no Brasil inteiro. Né? As ações não foram paralisadas, as ações continuam, mas o plano de pagamento dessas pessoas que foram verificadas, comprovadamente lesadas por esse desconto indevido, vão ser reparadas. E aqui eu lembro por que foi uma conciliação. A gente teve as partes cedendo o direito de não entrar na justiça e não rever a repetição de indébito, ou seja, o pagamento em dobro do que foi descontado indevidamente, e o dano civil, né, o dano moral, mas recebendo o dinheiro de volta atualizado. E num tempo razoavelmente rápido. Razoável e direto. Isso é que é mais importante, porque se fosse uma ação judicial, poderia virar um precatório, e a gente já sabe as histórias dos precatórios. Isso, claro. Né? Então, pode durar anos. Anos. Então, foi um acordo entre as partes. O governo falou, vou pagar, e as partes representadas pela AGU e pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público falaram, né, tudo bem, vamos receber, de forma direta e atualizada. E eu lembro também aos nossos ouvintes que o INSS não vai entrar em contato com você. É você que tem que ir a uma agência do correio ou por meio do aplicativo. A gente precisa evitar golpes. Importantíssima essa dica, viu, Hanna? Bem legal mesmo, porque ouvindo essa história, quando isso for para a imprensa mesmo, nessa informação, e aí as pessoas querendo receber o seu dinheiro ficam muito vulneráveis, né, a serem enganadas. É um público já bem... É um público vulnerável, né, que já está numa situação de renda, em regra, prejudicada, né, precisando do seu dinheiro da pensão, do benefício, e precisa do dinheiro. E aí fica naquele desespero e vai aceitar qualquer proposta. Não é assim,
né? Então, Muito procure o correio ou o aplicativo do INSS, que são os canais oficiais, mas o INSS não vai fazer essa busca ativa, ele não vai até você. Se for suspeite, tenha certeza que é golpe. Muito bom, muito bom. Certo, mais uma audiência, a última que a gente fala hoje, que é da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Aconteceu também na terça-feira, e foram as acariações entre os réus e testemunhas no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. As acariações envolveram pessoas citadas no núcleo 1 da ação penal. Foram 2 audiências, a primeira foi entre o tenente-coronel Mauro Cid, que é colaborador do processo, e o general Walter Braga Neto, e a segunda entre o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército e testemunha no caso. Concluídas essas acariações, agora a gente vai seguir para a etapa final, né? É isso, a partir de agora, né, Hanna, começa Está concluída a instrução processual, como se diz, né, no linguajar jurídico. Exato, a gente tem a audiência de instrução e julgamento lá no artigo 400 do nosso Código de Processo Penal. Não sou muito boa com números. Artigo 400 do nosso Código de Processo Penal. E ela prevê justamente essas etapas, né? A gente tem a escuta das testemunhas, depois o interrogatório dos réus, possíveis diligências, que aqui no caso foi a acariação. Uma delas foi essa acariação. Isso, a gente tem a possibilidade das partes pedirem um complemento, chamar uma testemunha que foi referida, mencionada nos depoimentos, ou colocar uma pessoa de frente para outra, né? E determinar ali tentar chegar, a gente chama de busca da verdade real, né? Tentar encontrar qual foi a verdade sobre aqueles determinados fatos. E dessa forma o ministro Alexandre de Moraes escutou as 2 partes sobre o mesmo ponto da denúncia, né? Do processo inteiro, fazendo essa acariação, tentando colocar em pratos limpos. As partes mantiveram os depoimentos que prestaram quando foram ouvidas em sede de testemunha ou de réu, né? E agora, finalizada essa instrução processual, ou seja, dar instrumentos para o juiz da causa entender o caso, entender as condutas e o processo, a gente segue para as alegações finais, né, onde as partes serão intimadas para apresentar o resumo da sua defesa, né, depois da acusação. A gente tem as alegações finais da promotoria, que é representada pela Procuradoria-Geral da República. São 15 dias. 15 dias. Okay. 15 dias corridos, né? Eu lembro que no processo penal, advogado criminalista, são 15 dias corridos. E muito importante lembrar, nesse caso, que chegando o recesso agora, a partir de semana que vem, não para de correr o prazo. Não para de correr o prazo. Para quem é estudante de direito, os prazos no processo penal só não podem começar e terminar em final de semana e feriado. Mas final de semana e feriado conta dentro do lapso temporal. Exatamente. Apresentadas as alegações finais da Procuradoria, as partes são intimadas, né, os réus são intimados para apresentarem num prazo único. Primeiro o réu colaborador. Isso, perdão. O primeiro réu colaborador, para terminar aquela acusação, né, a formulação daquela acusação do que pode ser levado para os demais réus. 15 dias também, e depois 15 dias único, né, um prazo único para todos os outros 34 réus. Mas aí eu lembro que a gente está fazendo as audiências por bloco, né? Então são 8 réus nesse núcleo 1 que vão ter o prazo de 15 dias depois da apresentação das alegações finais do delator. Feito isso, é o relator preparar a vota e pedir dia para julgamento. Exatamente. Isso, né? Não tem mais o processo chegando ao fim, então. Exato. Então, a gente tem a perspectiva já prevista desde o começo, né? Terminar até meados ou até o fim de julho. Esse prazo, o prazo das alegações. Isso. Maravilha, é isso. Então, a gente teve audiência pública, audiência de conciliação e audiência de instrução. É isso, 3. É interessante, né? Como se tem feito a audiência, principalmente, né, essas de conciliação, contextualização, audiência pública, o Supremo cada vez mais aberto a ouvir a sociedade, né, Hanna? Exato. Não é particularmente novo, né? A gente já tem as audiências de conciliação desde 2020 e as audiências públicas desde 2007, ocorrendo com frequência no Supremo. E as audiências de instrução, sempre que um processo é originário do Supremo, né, ele tem a sua audiência de instrução. Então, a gente percebe que é um andamento de chamar a sociedade, de chamar o povo para contribuir para as decisões do Supremo. As audiências de conciliação, quando as partes do processo entram em consenso, o ministro relator de uma causa. Aqui a gente teve, por exemplo, um marco temporal. São
causas complexas que envolvem vários atores, várias pessoas, tem vários efeitos, né, na sociedade. Então, o ministro relator pode determinar uma audiência de conciliação para colocar as partes frente a frente e chegar a um consenso. Vamos resolver essa demanda sem um terceiro, o juiz, impor uma decisão que ele entenda justa e equilibrada? Aí as partes conseguem conversar, cede um, cede o outro para chegar num consenso. Ninguém tendo o seu direito, perdendo direitos ou sendo subjugado pelo outro, o juiz homologa o acordo. O ministro relator assina o acordo junto com as partes e diz: essa é a sentença que vale para vocês. Lá na audiência pública é quando um tema é bem complexo, né? Porque o juiz, ele sabe de direito. Aqui, por exemplo, a gente teve uma audiência pública sobre marco temporal, que também virou conciliação depois, teve de conciliação depois, e a gente teve a conciliação sobre a fraude no INSS. A outra audiência de audiência pública, quando os temas são muito complexos e o juiz da causa não domina aquele assunto. A primeira audiência pública do STF foi sobre células-tronco, se eu não me engano. Exato, biossegurança, né? Isso, intimada pelo ministro Carlos Aires Brito, sim. Então, o tema da medicina, por exemplo, né? A gente tem um tema muito complexo, muito distante da realidade do juiz da causa, dos nossos ministros. Então, ele convida atores da sociedade para entender melhor a situação, para contribuírem para a resposta que o Supremo vai dar para aquele tema, né? Então, a audiência pública é para convidar a sociedade para participar e contribuir. Trazendo esse tema, só lembrando, Ana, desculpe te interromper, mas a Mari lembrou, né, vocês lembraram do biossegurança, ali, por exemplo, tinha que se definir, você falou, os ministros sabem do direito, ali o direito diz que deve garantir os direitos do neném, do feto, do nascituro, ótima expressão, né, do juridiquês. E aí os ministros têm que saber o seguinte: tá, mas a partir de quando você considera que uma criança nascituro? E aí você teve que ouvir religiosos, cientistas, pesquisadores, professores, porque a gente não sabe, depois que sai da barriga da mãe, quando já forma lá com 3 meses, então, assim, essa é a informação técnica que os ministros não dominam e precisam saber para poder aplicar o direito, então, que existe. É interessante isso. Exatamente. Aí eu lembro que cada uma, né, a de instrução para instruir o processo penal, no caso, está lá no artigo 400 do nosso Código Penal, do Código de Processo Penal. A gente também tem leis que definem aí a audiência de conciliação, também no regimento interno do Supremo, e as audiências públicas também. Tanto as duas, de conciliação e audiência pública, ficam a critério, a deliberalidade do juiz da causa, o ministro relator daquela demanda. E como ele é prevento, como eu expliquei no começo do programa, se tiver várias causas, ele pode reunir essas ações todas e juntá-las para uma sessão, ou várias sessões, aqui depender de audiência de conciliação ou uma audiência pública. Interessante que o Supremo criou no SOL, né, o Núcleo de Soluções Consensuais, exatamente assim. Está crescendo tanto essa coisa que já tem na Justiça do Trabalho, eu sei que tem na Justiça Especial, nos juizados especiais, tem muita conciliação, tentar que o caso não seja decidido pelo juiz, mas que as partes consigam chegar a um acordo. E aí o Supremo tem crescido tanto que criou esse núcleo agora e está trabalhando muitos processos estruturantes, muitos processos dessas causas mais delicadas. Isso, a gente tem o Centro de Mediação e Conciliação do STF, de 2020, criado por uma resolução, e o Centro de Soluções Alternativas de Litígio do STF. Então, são 2 comissões, né, 2 departamentos dispostos aí a analisar causas do Supremo que são passíveis de solução alternativa, né? É a justiça trazendo responsabilidade para as partes sobre a demanda e não entregar para o juiz decidir. E também reafirmo, não é o juiz se eximindo de julgar, mas sim entender que as partes contribuindo para a resolução do conflito, todo mundo sai satisfeito. Sim. Do que a imposição de uma decisão por um juiz. É isso. Muito bom. Então terminamos o bloco de audiências e vamos agora para o plenário. Que aconteceu na 4ª e na 5ª, né? O STF concluiu nessa quinta-feira, dia 26, o julgamento que define os parâmetros para a responsabilização de plataformas digitais por conteúdos de terceiros, como a gente já vinha comentando aqui no podcast, né? São 2 normas do Marco Civil da Internet. Foram recursos sobre 2 normas. Essa foi uma decisão muito aguardada, muito discutida e utilizou aí também de várias sessões. Mas, resumindo, as plataformas só vão poder ser responsabilizadas
se descumprirem ordens judiciais específicas determinando a remoção de conteúdo, é isso? Basicamente, mais ou menos. É um pouquinho mais mas a gente vai destrinchar e vai todo mundo entender. Mas é a partir daí que você realmente falou, porque isso é o que está no artigo 19 desse chamado Marco Civil da internet, que fala que se houver uma decisão judicial mandando tirar determinado conteúdo do ar, se a plataforma não tirar, não respeitar essa decisão judicial, ela passa a ser responsável, né, civilmente, ela pode ser obrigada a indenizar a parte se sentir ofendida. Isso é o que estava no Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, né, que aí passou a se entender que ela está desatualizada. Os ministros entenderam, na verdade, sim, ela está desatualizada. Era outro tempo, a internet em 2014 para a internet de 2025, a mudança muito grande, é preciso uma proteção maior para os direitos fundamentais e para a própria democracia, como a gente viu em fatos recentes que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, os ministros entenderam, aí chegaram num consenso, depois de muitas sessões, muitos votos longos, profundos, muitos debates, conseguiram construir um consenso e uma coisa primordial e importante, o Supremo agindo até que o Congresso venha a legislar. Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que deixar claro. Não é o Supremo decidindo porque acha... Não. Primeiro, decisão do Supremo não é da cabeça do ministro, é respeitando a Constituição. É o que diz a Constituição, que garante, né, os direitos fundamentais, que garante a democracia. Então, o Supremo só está dizendo, olha, enquanto o Congresso não atualizar esta lei, não criar novos parâmetros, vai valer dessa forma, porque desta forma estamos respeitando a Constituição. Inclusive, na matéria, quando a gente lê, aparece lá que foi decidido que a norma é parcialmente constitucional. Isso, porque ela protege, mas protege um pouquinho, como os ministros disseram, né, Hannah? É só um pouquinho. E aí os ministros entendem que, da forma como está hoje em dia a internet, a velocidade das coisas, né, enfim, levando em conta tudo, inclusive a polarização política que acontece em vários lugares do mundo, né, e o uso da internet para você trabalhar com ideologia, algoritmos, enfim, um assunto aí que, por isso que tantos votos, tantas decisões, os ministros entenderam que era preciso criar esses parâmetros até que venha uma legislação. Ana, eu vou tentar botar aqui 3 tópicos bem rápidos e aí você vai me ajudar a gente a destrinchar isso. Tá bem. O que ficou decidido assim, crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Perfeito. Permanece o artigo 19, exige que haja uma decisão judicial. Se a decisão judicial for desrespeitada pelo provedor, ele passa a ser responsabilizado. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade da justiça entender o que foi realmente injúria, calúnia e difamação. Aquela situação, de fato, foi um crime contra a honra, um dos 3. E aí, a justiça entendendo que teve o crime, né, que aquela pessoa foi lesada na sua honra, há a possibilidade da justiça entender isso a partir do contraditório, da ampla defesa e fixar essa condenação. Aí, comunica-se a plataforma e a plataforma tem que retirar. É isso que ficou decidido. Se não retirar, a partir daí que ela passa a ser responsabilizada. Exatamente. Tá. No caso dos crimes em geral, né, fora dos crimes de honra e outros crimes mais graves que a gente vai citar logo adiante, aí exigem apenas uma notificação extrajudicial. O que é essa notificação extrajudicial, Hannah? Em caso de crime, né, Mauro? E a gente tem, assim, um rol taxativo de crimes na nossa legislação, né? A gente tem o nosso Código Penal e a legislação extravagante, a Lei Maria da Penha, a legislação de drogas, ou crimes contra o consumidor, organização criminosa, tráfico de drogas. Então, a gente tem crimes na nossa legislação. Todos devemos saber o que é crime, né? Ninguém pode se excusar da lei, a lei tá lá, é só buscar na internet. E aí, sendo uma situação de evidente crime, a plataforma deve ser notificada por aquela pessoa, né, de forma extrajudicial. Ou seja, não precisa ir na justiça, basta a gente denunciar ou comunicar. Cada plataforma tem uma política, um regramento específico. Quando a gente faz o nosso perfil, a gente nem lê os termos e condições, a gente só assina lá. Mas tem o canal de denúncia ou de comunicação daquela postagem, né, daquele conteúdo ali. E aí a gente comunica. Intervalo, os ministros, inclusive, na decisão, falam que esses canais têm que ser, vamos dizer, melhorados, tem que aprimorados, tem que ficar mais claro. As pessoas têm que, de cara, saber aonde podem denunciar, porque como você disse que isso é código do consumidor, tem que estar mais evidente a situação de poder denunciar ou embargar, digamos assim, aquele conteúdo. Então é isso, nos casos dos crimes em geral, basta essa notificação da pessoa que se sentiu ofendida, ou um órgão, enfim, algum tipo de denúncia que chegue à plataforma e ela, a partir daí, se não retirar do ar, passa a ser responsabilizada, pode ser condenada a indenizar. E aí a gente vem à questão dos crimes graves,
que a gente tem uma lista taxativa, como vocês gostam de dizer, não exigem notificação nenhuma. A plataforma tem que agir, tem que estar ativa, atenta, para que não haja divulgação de conteúdos que tratem desses crimes. E aí os crimes seriam condutas ligadas a atos antidemocráticos, isso que a gente tem visto agora recente no Brasil. Que tem um capítulo específico no Código Penal sobre eles. Tem os artigos ponto a ponto. Importante a gente até lembrar, Hanna, que todos esses que eu vou comentar aqui estão em lei. Estão em São lei. São crimes, como você colocou, é crime previsto em lei. Então, terrorismo ou atos preparatórios de terrorismo, induzimento ou instigação ou auxílio a suicídio e automutilação, em casos que vem acontecendo muito, a gente tem visto pela imprensa, incitação ou discriminação por raça, cor, etnia, religião, nacionalidade, sexualidade, gênero, crimes de homofobia e transfobia, crimes contra a mulher, né, o feminicídio, conteúdo com ódios, né, divulgando ódio contra a mulher, crimes sexuais contra vulneráveis, pornografia infantil, crimes graves contra crianças e adolescentes, e tráfico de pessoas. Nesses crimes aqui, não exige notificação, aí a plataforma tem que estar atenta para isso, né, Hanna? É a autorregulação e a autorresponsabilização, né, Mauro? O dever de cuidar, né, que os ministros de cuidado, né? O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino bateram muito nessa tecla, porque as plataformas, elas monitoram tudo. Não existe, assim, uma pessoa que está atrás do nosso computador verificando o que a gente posta 24 horas por dia. Existem mecanismos de inteligência artificial que monitoram tudo isso. Mauro, você já pesquisou o tênis azul? E aí começou a aparecer um monte de tênis azul pra você. Às vezes você acha que estão te filmando e te gravando. Você não precisa nem pesquisar. Às vezes você comenta com alguém que tá... Porque eu gravo, o microfone pode estar captando. Mas tenho certeza que os nossos ouvintes já perceberam por situação, isso. Com certeza. Isso significa que a internet, no geral, as plataformas, elas monitoram, sim, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente, né, se manifesta nas redes sociais. Porque elas monetizam, elas trabalham com fluxos de propagandas, elas trabalham com esse monitoramento, essa vigilância, né? Lá no exterior é chamado de digital surveillance, vigilância digital. Então, elas têm esse poder de saber tudo o que está acontecendo. Então, quando é um crime evidente, um crime grave, ela sabe o que está acontecendo. Então, para estabelecer o nosso Estado democrático de direito e o bem geral de todos, que foi um ponto estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, elas, sabendo disso, elas têm o dever dessa retirada ativa desse conteúdo da internet. Porque dentro do Brasil, no nosso Estado democrático de direito, independente da liberdade de expressão, esses crimes não podem ser veiculados. Nós, enquanto sociedade, não aceitamos. São crimes aqui no mundo real e são na internet também. Exato. E aí fica a pergunta também, né? As pessoas têm que saber que não é porque estão na internet que passaram não é crime. Que não tem lei, não é uma terra sem lei. Inclusive, quando você faz na internet, você está deixando ali até registrado. Isso tudo tem rastro. Tudo tem rastro. Mesmo se você apagar. Então, como usuário de redes sociais, o que a gente espera das redes, de terceiros? Segurança, né? Tranquilidade, um local saudável da gente circular que é o que e a gente espera onde a gente mora, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Isso é deixado várias vezes em vários votos, né? Não é uma terra sem lei, tem que ter lei e tem lei. Né? O que é crime, você bem colocou, o que é crime no mundo real é crime na internet também. E aí esses crimes, por isso que a gente listando aqui os crimes, a Hanna falando das leis que tem, a gente sabe quais são os crimes, então não pode praticá-los na internet. Você realmente não consegue matar uma pessoa, né, cometer o ato de matar a pessoa, mas você pode incitar a pessoa, e o que a gente tem visto com esses casos de adolescentes, né? com o extremismo juvenil suicídio, digital é um tema gravíssimo, perigosíssimo, e que a gente tem visto crescer. E aí, como você bem comentou, os meninos também falaram, se eles conseguem nos vigiar para a gente comprar o tênis azul, que você comentou, eles conseguem vigiar para saber o que é crime. Tanto que eles falam uma outra coisa que as plataformas têm que agir é quando é conteúdo patrocinado, conteúdo pago. Porque a empresa tem que saber o que ela está pagando, né? Para impulsionar há uma responsabilização, conteúdo. Né? E aí elas têm uma segmentação bem específica que ela seta antes de... para oferecer aquele conteúdo. Exatamente. E o que os ministros estão dizendo? Defendendo a sociedade, defendendo o nosso bem-estar geral e a nossa democracia. Esse tipo de conteúdo não será admitido nas nossas plataformas. Se outros países têm um conceito de liberdade de expressão mais amplo, autonomia e soberania do outro país. Aqui, esses crimes não serão admitidos serem livremente circulados. E aqui no Supremo tem muito essa ideia. A liberdade de expressão não pode servir como escudo para você praticar crime. Isso aí, os ministros falam em diversos julgamentos que tratam e que beiram, né, a questão da liberdade de expressão. É isso, ela não é absoluta.
Não é sobre o manto da liberdade de expressão que eu posso falar o que eu bem entender, cometer crimes, incitar as pessoas a cometerem crimes. Eu vou te fazer uma provocação, Mauro, que eu faço para os meus alunos. Eu costumo dizer em sala de aula que é absoluto sim. Sabe por quê? Você pode fazer. Bom, mas você vai responder por isso. É isso. A nossa legislação, ela não é proibitiva, nem a nossa legislação penal. Vejam que lá no artigo 121, o crime é matar alguém. Não está escrito, é proibido matar alguém. Vem, matar alguém e uma pena. Então, você pode fazer, mas você tem que arcar com as consequências dos seus atos. E se ofende o outro e invade o direito alheio, há a responsabilização. Essa responsabilização se traduz num processo judicial que pode ser civil ou criminal e o dever de reparar aquele dano ou cumprir uma pena. E falando em responsabilização, ficou também definido que a responsabilidade dos provedores ela é subjetiva e não objetiva. Dá uma explicada pra gente, Hanna, subjetiva e objetiva. A subjetividade se relaciona com o sujeito, né? Aqui a gente coloca as plataformas como esse sujeito, né, de direito, essa pessoa física, né, essa pessoa jurídica, uma personalidade que detém direitos. Então, quando ela tem o dolo, a intenção de manter aquele conteúdo, porque ela está monetizando, ela está lucrando, aquele conteúdo continua dando likes, então ela se responsabiliza sim, né? A gente tem aí a diferença entre a objetiva, que independente se tivesse monetização, se tivesse dolo, se tivesse algum lucro, a intenção não seria responsabilidade, responsabilizada. É automática, né, Hanna? Automática, assim. Tá. Exatamente. Independente da sua vontade, se você viu ou se você não viu, se foi uma falha sistêmica para você justificar, que foi um dos temas trazidos pelo ministro Flávio Dino, se foi uma falha do sistema, problema seria da plataforma se os ministros tivessem entendido que era uma situação de aplicar a teoria da responsabilidade objetiva. Mas os ministros entenderam, ao contrário do que desejava o voto do ministro Alexandre de Moraes, por maioria, que seria a imposição da regra, da teoria da responsabilidade subjetiva. Ou seja, tem que haver o dolo, tem que haver a intenção de manter aquele conteúdo no ar. Como se trata de uma plataforma de redes sociais, a gente não pode verificar a intenção dela, né? Ou as diretrizes que ela se manifesta ali, que ela gosta de publicar. Pode ser nesse sentido. Mas se ela monetiza, se ela já fiscalizou, se ela já foi notificada, se ela não respondeu à decisão judicial que manda tirar, aí sim haveria a responsabilização. E aqui a gente lembra que é a responsabilização sempre civil, né? A responsabilização de indenizar. Né? Quem cometeu o crime, por exemplo, nos casos de crimes contra a honra, é que vai responder por aquele crime, além da responsabilização da plataforma, caso seja notificada judicialmente para tirar. Você falou em falhas sistêmicas, é importante a gente lembrar isso também definido, que mesmo no caso dos crimes graves, se houver um conteúdo único mesmo ali publicado, não é o caso. O que vai ser punido, vamos dizer assim, né, com a responsabilização, é no caso da falha sistêmica, ou seja, conteúdos saindo mesmo, sendo divulgados à torta e à direita e a plataforma, o provedor, não tomando nenhum tipo de atitude. O que demonstra a falha na proteção, isso, né? Em a falta de cuidado. Do dever de cuidado. Exatamente. Eu acho que é isso, né? A questão de robôs também, eles definiram, né? Que perfis robôs, perfis inautênticos também, né? Falsos, as plataformas têm que agir. E deixa eu ver se... uma coisa importante, no caso, principalmente de crime contra a honra, né? Você publica um determinado conteúdo e a pessoa... a justiça manda tirar do ar, mas eu que publiquei acho que aquilo não era crime. Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso recorrer disso? Você pode recorrer. Quando se trata de crime contra a honra, você vai participar de um processo penal onde você tem o contraditório e ampla defesa. Você vai se defender e tentar fazer com que a justiça entenda que aquilo não foi um crime contra a honra. Mas, quando se tratar de uma situação lá com a plataforma, você pode recorrer de acordo com aqueles termos e condições que a gente deveria ler quando a gente assina e faz o nosso perfil na rede social. De acordo com aqueles termos, a gente pode recorrer. E a plataforma pode responder à justiça que tem uma contestação para retirar aquele conteúdo do ar. E aí isso pode virar um outro processo. Né, isso pode virar um outro processo civil para manter aquele conteúdo, né, já que a pessoa faz questão de manter aquele conteúdo, justificando a explicação e dizendo que não se trata de um crime, não se trata de uma ofensa, foi uma outra situação, não era direcionado àquela pessoa, ela vai ter como se explicar. E aí esse conteúdo, se assim verificado, ele pode ser republicado. Muito bom. E no mais, eu acho que foi isso, né? Determinaram que seja feita a autorregulação, né, que as próprias plataformas se regulem.
E o apelo, de novo, lembrando, pediu para o Congresso que edite uma lei, né? Aquele que eles sempre fazem quando é competência do Congresso, quando tem um apelo ao Congresso para que edite uma nova lei, atualize essa parte do Marco Civil da internet, e que até lá, enquanto não houver essa nova lei, está valendo isso que foi definido aqui, com efeitos para frente, é isso, Hanna? A modulação? Exatamente, a gente tem os efeitos daqui para frente. Então, essa decisão de responsabilização são para os futuros casos após a publicação desse julgamento, dessa tese. Os casos que já passaram serão resolvidos de acordo com a legislação do Marco Civil, artigo 19, como ele era entendido até lá, né? Até a data da semana passada para trás, do julgamento. Mas daqui para frente vai passar a valer esse entendimento, e as plataformas, independente se são filiadas ou não no Brasil, devem atender a esse entendimento do Supremo até que o Congresso edite uma norma. E importante, definiram também, tem que ter representante no Brasil. A gente viu problemas com o Twitter, com o Rumble, né, decisões do ministro Alexandre determinando, elas têm que ter representação aqui, tem que ter uma filial aqui, enfim, né, tem que ter alguém que responda pela plataforma, que seja intimado da decisão. E somos consumidores, né? E a empresa, quando se pretende a prestar um serviço em território brasileiro, ela tem que ter um representante. Isso a nossa legislação do consumidor, a Constituição, a lei civil diz isso. Então, devem obedecer. Se querem atuar no Brasil, tem que obedecer à legislação soberana e autônoma do Brasil. Perfeito. No geral foi isso, Mas Mário. Vamos falar só mais uma explicaçãozinha. O Mauro deu o exemplo de a pessoa que teve o conteúdo reclamado, mas para os usuários aqui que estão ouvindo a gente, né, de redes sociais, se eu me sentir com meus direitos violados por alguém, ofendido, então eu tenho que entrar com uma ação para retirada desse conteúdo. Isso. O que você vai fazer, Mari? Vamos lá, cartilha. Se você acha que foi um crime contra você, ou contra um crime desses graves, você vai fazer uma ocorrência policial. A gente tem já em quase todos os estados a delegacia virtual. Você tira print, junta uma testemunha, alguém que também viu aquele post, né? O seu parente que viu ali com você, aquela situação te deixou tão ofendida. Provas, né? Junte provas e faça uma ocorrência policial. Essa ocorrência policial vai tramitar, vai virar uma investigação, depois vira um processo. Mas, Mari, você também pode usar os canais de regulação, né, das plataformas e comunicar que está acontecendo um crime. Lembrando que ficou definido que crimes contra a honra, você vai precisar dessa parte judicial. Mas se for um crime grave, se você vê uma postagem de pedofilia, uma postagem de maus tratos aos animais, uma postagem de terrorismo, incitação à violência, um vídeo que incite qualquer tipo de agressão ou violência, um jogo de aposta que está oferecendo um benefício, mas com uma condição que significa um prejuízo para uma outra pessoa, você pode denunciar a partir dos canais que aquela plataforma digital, aquela rede social oferece. Porque sim, a rede social também tem a obrigação de monitorar. E aí eu lembro a gente de, como cidadão, né, ser responsáveis e acompanhar a nossa denúncia, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Acompanhe a denúncia para saber se o conteúdo foi realmente tirado. Se não foi tirado, comunique às autoridades policiais, que aí a gente vai tomar outras providências, a gente não, né? A justiça e as autoridades, em razão desse entendimento do Supremo, que passa a valer. Perfeito. Então, todo mundo instruído aí como agir. Como agir, como ficar atento, né? E como ser responsável pelo que publica também nas redes sociais. Importante. E agora, de plenário, também teve mais uma decisão. Na quarta-feira, o STF decidiu que celulares esquecidos em cenas de crime podem ser usados como prova, desde que haja autorização judicial para apreensão, né? Não é isso? É isso. Na verdade, é uma decisão que já tinha sido tomada, essa já estava concluído o julgamento, e faltava, então, eles arredondarem só a tese, né? Como é que eles iam definir a tese para que... E tem repercussão geral. Isso. Então, como ela passa a ser aplicada, né, por todo o judiciário, né, a administração também tem que seguir esse entendimento. Faltava, então, eles arredondarem, fazerem o texto final dessa tese para que, inclusive, fique bem explicado. Eu lembro que, nesse caso aqui, eles estavam discutindo até isso, assim, os policiais que atuam vão entender essa terminologia ou outra, quer dizer, o texto tem que ser, inclusive, compreendido, né, pela maioria das pessoas, ou principalmente pelos atores que vão necessitar seguir aquela regra, né, atender aquele comando. Mas, em geral, é isso, né? Você que gosta dessa área penal, né, Hanna? O caso aqui concreto é interessante. As pessoas, dois ladrões que foram condenados, né, roubaram uma mulher e na hora de ir embora, na hora de fugir, um deles deixou cair o celular. A polícia, quando chegou, a própria vítima entregou o celular dizendo, deixou cair esse aqui.
E aí, pelo celular, descobriram quem era a pessoa e isso levou a localizá-lo, enfim, o processo, né, acabou pela condenação dele. E aí recorreram dizendo, não, mas essa prova não seria lícita. Mexeram no celular dele sem saber. E aí vem para chegar no Supremo a discussão, pode mexer no celular, né, encontrado fortuitamente, né, a expressão que se diz assim, né, o cara deixou cair, descuidado, pode usar a informação que está nesse celular, não pode, até que ponto você pode usar, que tipo de informação, pode acessar tudo que está no celular do criminoso, pode não acessa tudo, só uma parte. E aí eles conseguiram chegar no consenso do que pode ser usado, né, Hannah? Explica pra gente. Exatamente, Mauro. Parece fábula, né? Mas acontece muito. Antigamente se tratava da carteira, né? Ou da identidade. A carteira do sujeito caía e aí conseguia se identificar o autor do fato, de um furto, um roubo, uma agressão, um homicídio, agora um feminicídio. Mas agora é o celular, que tem tudo, né? Sim, a nossa vida tá na palma da mão ali no celular, tem dados bancários, tem as informações, às vezes, do nosso prontuário médico, tem fotos, tem os nossos contatos pessoais. Esses são os dados sensíveis, né? São dados que dizem sobre a nossa personalidade e como a gente se manifesta. Esses dados estão protegidos pelos princípios constitucionais da privacidade e da intimidade. Mas, com relação a esse celular encontrado por força maior, caso fortuito na cena de um crime, ficou definido por esse julgamento que pode-se acessar esse celular, abrir esse celular com a autorização do autor ou os policiais, mesmo sem autorização, apenas para identificar e localizar o possível agressor, né, o dono. Às vezes o celular que caiu ali é da outra vítima que também saiu correndo, né, era da própria vítima que foi assaltada, por exemplo, né, mas para identificar de quem é aquele celular, para saber se ele faz parte da investigação, sendo do agressor, né, do autor do fato, é possível que os policiais, mesmo sem autorização judicial, abram o celular e verifiquem para tentar identificar e localizar o sujeito, né? Para contribuir para a investigação. Isso em nome do quê? Da segurança social, da segurança pública, né? Da segurança da vítima, da instrução daquela investigação, né? Que a gente já tem falado de instrução, que são as provas produzidas, né? Para aquela investigação. Então, para localizar e identificar a pessoa que possivelmente foi o autor do fato, podem acessar. Resumindo, é isso. Mas os dados sensíveis, né, para uma outra investigação, para descobrir se ele participa, além de furto e roubo, ele também era traficante, né, vai tentar fazer uma busca ativa ali nas fotos e na localização dele, para saber onde que ele andava. Isso são dados sensíveis. Aí, só com autorização judicial. Ou seja, ele pode manter o celular, levar ele, por enfim, para uma perícia, mas só vai poder mexer e acessar se a justiça permitir, e ele tem que fundamentar por que ele quer fazer essa investigação, né? Fundamentar por que ele quer acessar esses outros dados, por que esses outros dados são importantes, e aí a justiça autorizando, a polícia no processo de investigação, ou o Ministério Público que também investiga, podem ter acesso a esses outros dados e usar no processo. Agora, sem autorização judicial, apenas dados para identificar e localizar o sujeito dono do celular, a fim de verificar se ele é o autor do fato, prendê-lo e executar a justiça. Você comentou com autorização do dono do celular, aí no caso só de flagrante, né? Porque ele tem que estar presente, né? Só em caso Eles de também flagrante. embarcaram na tese essa questão, né? Que só numa questão de flagrante, o acesso só com autorização do dono do celular, na verdade, Isso, né? localizando o sujeito ali logo após o crime ou instantes depois, ainda em perseguição, e verificando que ele é o possível autor daquele fato, levado à custódia da polícia, né? Ele autorizando, aí sim fica autorizado o pleno acesso. Mas até porque o acesso que foi permitido por esse julgamento sem autorização judicial é para quê? Para localizar e identificar. Então, se foi um flagrante, o sujeito já está ali. Né? Sim, então, para acessar os demais dados, que são esses dados sensíveis, mais profundos, né? Que você vai verificar se ele participa de outro crime, se ele fez mais uma vítima antes daquele fato. Então, você vai ali ter que precisar da autorização dele, ou da autorização judicial. Da autorização judicial. Então, no caso do celular encontrado, deixado lá pelo autor de um determinado crime, ele só pode acessar a agenda de contatos
e as últimas ligações, pelo que eu vi, pelo que estava no caso aqui, foi o que a polícia analisou para poder reconhecer quem era o dono do celular e chegar. Só isso que pode, o resto são considerados dados sensíveis, né? E aí apenas com a decisão judicial que vai vir fundamentada, explicando por que a autoridade policial precisa daqueles dados e aí sim autorizado. Perfeito, é isso. Então a gente fica por aqui, e mais para frente? Agora, recesso né, do Supremo, agora julho, né, o Supremo continua atuando por meio de plantão, né, os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin devem fazer aí devem ficar no plantão um período, um ministro, um período outro, e então assim, a Justiça continua de portas abertas, pronta para atender qualquer pedido urgente que chegar, é analisado na presidência. Alguns ministros costumam permanecer atuando nesse período de recesso, de férias agora dos ministros, então o judiciário continua. O que não tem são sessões plenárias de turmas, o plenário virtual também para, mas é isso, a gente comentou os prazos processuais, por exemplo, da ação penal lá da tentativa de golpe de Estado não param nesse período agora, então o judiciário continua trabalhando, o Supremo continua trabalhando, mas sem reuniões colegiadas, decisões colegiadas. E o podcast vai demorar agora... Voltamos em agosto. Umas poucas semanas, mas estaremos de volta em agosto. Férias também para o podcast. Férias para o podcast. Para quem nos ouve, vai ficar um tempo longe aí dessas informações todas, mas tem o aplicativo TV Justiça Mais, que podem, sem dúvida, para acompanhar. Os episódios anteriores do podcast estão lá disponíveis também no nosso YouTube. E assim, é um descanso merecido e necessário, porque o segundo semestre promete, viu? Redes sociais também não param, podem continuar acompanhando. Ficar seguindo, Mas o segundo semestre promete bastante coisa, bastante julgamento. Essa ação penal é uma a expectativa é de que haja um julgamento no segundo semestre, uma expectativa só, mas que haja, que aí vai ser um grande acontecimento. Então a gente vai só tomar um fôlego para o que vem por aí. É isso. Então, tudo bem, vamos ficar por aqui. Lembrando que se você tem uma sugestão, uma dúvida, ou você quer mandar uma mensagem para o Supremo na Semana, você pode escrever para podcast@stf.jus.br. Todos os episódios e esse de hoje estarão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima! Até a próxima, boas férias e até agosto! Até a volta!